de uma das maiores leis do universo. E essa lei está agindo na sua vida agora. Essa lei é o segredo. E o segredo é a lei da atração, a lei que atua em sua vida, acreditando nela ou não, é como a força da gravidade. A força da gravidade, ela existe. E a força da gravidade, como é bem sabido, ela existe não é para puxar você para baixo, não é isso. A lei da gravidade, ela existe para atuar e, portanto, ela atua independentemente do que você pensa. Não importa se você acredita nela ou não, não importa se você é uma pessoa má ou ruim, se você subir em um despenhadeiro, subir num poste de luz, num prédio, numa montanha e pular lá de cima, você vai cair no chão. Essas são as leis. E as leis a lei da atração é uma lei que ela existe. Independente de você acreditar nela ou não, ela vai atuar na sua vida. Mas eu tenho um segredo. O segredo, a lei da atração, ela é o segredo do universo. É o segredo que muita gente sabe. Mas então qual é o segredo, filósofo, se muita gente sabe? O segredo é que essa lei continua atuando em silêncio, continua atuando sem os seres humanos conscientes fazer o proveito delas, muitas vezes porque não acredita, e a maioria das vezes é porque não conhecem, não entendem o seu funcionamento. E o filósofo Andarilho vai colocar as claras, ler as entrelinhas, fazer as reflexões, dissecar. Às vezes, a ficha vai cair, a carapuça vai assentar, vai ter navalha, vai ter balas preparadas para algumas cabeças. Eu espero que seja a minha. O filósofo tomba mesmo, porque assim o filósofo aprende, deveríamos ser todo assim. Então, o segredo do universo é a lei da atração, e o que a maioria das pessoas não entendem é que você não atrai nada. Você nunca atraiu nada. Mesmo as pessoas, os gurus que apresentam a lei da atração e que dá cursos, que fala isso e aquilo outro, nunca atraíram nada. Não atraem. Isso é uma verdadeira mentira, é uma grande mentira que pregam sobre a lei da atração. Na verdade, meus queridos e minhas queridas, você é um reflexo, somente isso, é um reflexo, e o universo é o espelho. Então, o universo reflete a sua imagem, aquilo que você é como o seu reflexo na água. Isso, o seu reflexo na água, a sua imagem na água vai mexer se você mexer. É isso que acontece. Então você não atrai nada, você simplesmente reflete. Então essa é a questão.
Então falam aí sobre lei da atração, essa lei ela existe mesmo? É uma ciência? É uma pseudociência? É uma crença? Então essas são perguntas e que às vezes desanima muito estudioso, porque algumas coisas elas não são comprovadas cientificamente. O filósofo acredita na ciência, mas tem poréns, tem adendos, tem exceções. A ciência é como uma carroça que é puxada por tração animal. E digamos que a pseudociência é um avião a jato, tem motores, que anda em alta velocidade, que voa e que não tem limite, não tem limites de velocidade. Então a ciência é uma carroça que vai bem devagar, muito atrás, comprovando e verificando fatos que já aconteceram há décadas, talvez há séculos, há milênios. Leis que eram sabidas ou que são sabidas e que as pessoas usam e que têm resultado e que, portanto, a carroça que é a ciência não tem ferramentas para medi-las e verificá-las e só então liberá-las para o uso. Então, a ciência é ruim? Não, não é isso. O filósofo não está dizendo isso. A ciência é boa. Veja a medicina. Olha o milagre. A medicina é uma parte sensível, mexe com o ser humano. Imagina se não fosse validado, se não fosse comprovado. Eu poderia fazer um procedimento para salvar uma vida de uma pessoa, eu poderia matá-lo se não tivesse validação. Olha aí a importância da ciência. A ciência é muito importante. A maioria dos produtos que usamos, dos serviços, são validados pela ciência. Às vezes são criados pela ciência também. Mas no quesito do pensamento livre, onde é terra de ninguém, sem fronteiras, a ciência é uma carroça que está muito atrasada e que, portanto, a pseudociência tem motores, acelera. Tem a ciência sobre o sucesso, tem a ciência sobre o fracasso, sobre o modo, o estilo de vida. Não, a maioria dessas coisas não tem ciência. O que tem é pseudociência mesmo, é o que todo mundo acredita. E não vêm os engravatados, não vêm os letrados, os diplomados, os doutorados, os PhDados, aí dizer que pseudociência é falso. Não é isso? Vocês estão mentindo, é uma verdadeira mentira. A pseudociência, ela existe. A pseudociência é algo além que a ciência ainda não conseguiu comprovar. E por isso deveriam ser colocadas uma observação: olha, nós não temos ferramenta ainda para validar e para liberar isso para o uso. Poderiam ser honestos, mas não. Criam estigmas, intolerância contra a pseudociência. Não é que a pseudociência pode ser liberada para causar mal às pessoas. Não é isso que o filósofo defende, mas o filósofo defende que a pseudociência ela é uma luz, ela é uma estrela, onde a ciência vai atrás, sendo clareada, sendo
colocada a claridade, onde a ciência caminha, é uma direção. Então, a pseudociência, nesse sentido, é uma coisa boa, não uma pseudociência maléfica que destrói e que distorce os fatos. Então, meus queridos, a lei da atração chamam de pseudociência. É uma lei que está aí desde que o mundo é mundo. Há relatos, e muitos relatos bíblicos, de uso da lei da atração. Jesus nunca fez milagre. Eu convido a vocês aí, que são leitores da Bíblia, pode examinar a Bíblia do início ao fim. Comente aqui neste canal se vocês vão encontrar algum milagre que Jesus Cristo fez. Antes de vocês comentarem, eu já vou afirmar que Jesus não fez nenhum milagre. Nenhum milagre. Não tem descrito nenhum milagre que Jesus fez. Isso é verdade. Eu sou um cristão. Eu examinei a Bíblia e não encontrei nenhum milagre. Tudo que falam de milagre não é um milagre. Jesus Cristo não fez milagre. Todos os eventos que aconteceram na presença de Jesus Cristo, ele disse: olha, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Portanto, Jesus não fez nenhum milagre. Quem fez o milagre, então? Quem fez o milagre, então, se não foi Jesus? Foi a transformação. Veio de dentro. O milagre foi o reflexo daquilo que veio de dentro. Precisou da fé, precisou da perseverança para ver o milagre. E esse é o maior segredo do universo que governa a sua vida agora. Você não é o que parece ser, de forma alguma. Nós somos enganados o tempo inteiro. Você é a antena. As suas crenças são antenas. A antena que capta os sinais do universo. É isso mesmo, você é uma antena, a sua mente é uma antena que faz a comunicação com o universo. E o universo vai refletir aquilo que é você. Não é o externo, é o interno. Portanto, o pensamento positivo é apenas um chiado. É um chiado nas crenças. Nas crenças que você tem, principalmente as crenças limitantes. E o desejo, sim, ele é forte, como todo mundo fala que tem que desejar, tem que sentir. Mas há algo mais forte do que o desejo, que é o medo, e nós temos medo. O medo gera adrenalina, o medo gera mais emoção do que o próprio desejo. Então, o medo, ele mexe mais com o corpo que o desejo, do que os pensamentos, e isso é verdade.
Então você vai ser o resultado do medo. E o que é que vai ser transmitido para o universo na sua antena? Vai ser os pensamentos, vão ser os desejos. É isso? Não. Não vai ser os desejos. Não vai ser os pensamentos. Vão ser o medo. Há muito tempo já sabemos do que é dito por aí, que o corpo fala, que os gestos são mais verdadeiros do que as palavras, do que os pensamentos, e isso é verdade. Então, meu amigo e minha amiga, você é uma manifestação interna do seu corpo. E, portanto, se os seus pensamentos for em uma coisa, se o seu pensamento for positivo, se os seus desejos forem desejos bons, mas se o seu corpo inteiro é intolerante, se o seu corpo inteiro está com medo, está com raiva, o resultado vai ser o medo, vai ser a raiva. Então a sua antena vai estar transmitindo uma imagem distorcida para o universo. E o universo vai captar este sinal distorcido. E aquilo que você está pensando, o pensamento positivo, os desejos, vai ser apenas um chiado. E é disso que se trata. É por isso que a maioria das pessoas não tem nenhum sucesso. A maioria das pessoas não são ricas, não são felizes. Convido vocês para assistir o Insight da Felicidade, que é uma coisa pequena e sensível. Então, a maioria das pessoas, elas não têm aquilo que pensam, não têm aquilo que quer. É porque elas ainda não entenderam o que o universo oferece. É porque elas ainda não entenderam a grande lei que domina este mundo, a grande lei que domina a sua vida. Então, meus amigos e minhas amigas, eu convido a vocês agora a despir das suas crenças limitantes, o medo, a indecisão, para fazer o uso dessa grande lei, para estar em conformidade com ela. E você não atrai nada. Você simplesmente reflete aquilo que é, aquilo que o seu corpo inteiro está emanando. Não só os seus pensamentos, não são os desejos. O seu corpo reflete
E o universo capta isso e depois lhe devolve. Então, não é simplesmente pensar, repetir 1000 vezes uma coisa, 10.000 vezes, e essa coisa vai acontecer com você, como pregam por aí. Isso é uma grande mentira. Faça essa experiência, só repete da boca para fora, que a sua vida vai continuar a mesma coisa. Não vai acontecer nada. Nada, nunca aconteceu, a não ser que for por um acaso, que há alguma mudança muito forte. E outra verdade sobre o segredo, sobre a atração, é que as manifestações, elas precisam de silêncio. O pensamento, muitas vezes, podem ser ruídos. Os desejos podem ser ruídos. A partir do momento que o seu corpo está emanando, a partir do momento que o seu corpo está sinalizando algo que nem mesmo os seus pensamentos estão em harmonia. A partir do momento que você relaxa, faz o silêncio, o desejo acaba. É o vazio. E o universo, ele detesta vazio, ele quer preencher o vazio com alguma coisa. Então, no momento que você se silencia, relaxa, é que o universo vai entregar aquilo que o seu corpo refletiu. E isto é verdadeiro. É assim que as coisas acontecem. Por isso que algumas experiências com a lei da atração não são explicadas, são inexplicáveis. Acontece mesmo porque na nossa esperteza, na nossa consciência, nós queremos dominar o indominável, queremos interferir na lei da gravidade e não funciona. Da mesma forma que os sábios, que os gurus tentam interferir na lei da atração e também não funciona. O corpo funciona como uma lanterna. E a lanterna pode estar com uma bateria fraca, com pouca energia. Então, se tem pouca energia, se a bateria está fraca, não vai ter sinais fortes, o corpo vibra. Então, as baterias precisam estar carregadas e o corpo precisa de uma boa alimentação, precisa de sono reparador, precisa de meditação, precisa de uma boa respiração. Então, o corpo, ele é todo, ele é holístico, ele está integrado. Ele precisa se suprir de meios externos, precisa de estabilidade para tudo acontecer. Os milagres, quando Jesus dizia sua fé te curou, sua fé te salvou, eram as pessoas se libertando, mas porque o corpo estava preparado, não só a mente,
mas o corpo inteiro. Então, quando há conformidade da mente, do corpo e com desejo, isso vira uma explosão. Isso é o que o universo quer, e o universo, ele escreve certo. Então, meus amigos e minhas amigas, você não atrai nada, você é uma antena. E a antena são as suas crenças. O alto-falante é seu corpo. E a sua mente, com seus pensamentos, é o botão que sintoniza a frequência. É isso mesmo? Então, meus amigos, se a sua mente com os seus pensamentos quer ouvir uma música clássica, então o seu pensamento, ele sintoniza na frequência da música clássica. Mas o alto-falante, que é seu corpo, está tocando um rock pesado, um Medhevel. Então é isso que vai sair. Seus pensamentos passam a ser um chiado. E o que o universo vai refletir vai ser o rock pesado, que é o seu corpo, é o que está pedindo. Então, meus amigos e minhas amigas, nós temos que ser bem conscientes no que carregamos no nosso corpo. O nosso corpo é como uma mochila das tolerâncias, aonde as coisas negativas têm pesos de pedra ou peso de metal. Então, se você tolerar desrespeito, tolerar autossabotagem, tolerar o intoleráveis, são pedras grandes e pesadas que atrapalha nessa conexão com o universo. O sinal vai sair distorcido. Embora a sintonia pode estar certa, pode estar repetindo coisas positivas aí 1000 vezes, 200 vezes, só vai sair chiado porque o alto-falante está carregado. A antena que as suas crenças não vai transmitir. E, portanto, não vai acontecer nada. Vocês podem saber da lei da atração, pode fazer cursos com gurus, procurar na internet, de todos os lados, não vai acontecer nada, a sua vida não vai mudar. Então, a sua vida externa é o reflexo no lago. Portanto, se quiser mudar o reflexo, não mexa no lago que é externo, tem que mexer em você. É um lago simplesmente, ele reflete. Ele não faz nada. É como o universo simplesmente vai refletir as suas ações, os seus medos, aquilo que o seu corpo emana. Então, mude o objeto real que é você, que o universo vai entregar tudo. Mude o universo real, que o reflexo vai aparecer em sua vida. Isso é uma responsabilidade. Façam isso. Sua energia vital é uma lanterna. Portanto, pilhas fracas
que é determinado por cansaço, mas hábitos, má alimentação, só ilumina os pés porque as pilhas estão fraquinhas, não é um farol que ilumina 500 metros. Você só vai resolver alguns problemas imediatos. As pilhas cheias, que iluminam o caminho à frente, 500 metros, essa é a oportunidade. É o seu corpo refletindo, estando em consonância com o universo. Então, meus amigos e minhas amigas, o medo é um imã forte, superpoderoso. E o desejo é um imã fraco. Então, por que o medo é mais forte? Porque o medo vem com adrenalina, é como se fosse uma cola muito forte. E o desejo vazio vem só com fantasia, é uma cola fraca. E o objeto real, que é o seu corpo, que é o alto-falante, que vai tocar a música, que vai ser refletido pelo universo, é o que vai determinar a sua vida, o seu sucesso, os resultados que você vai ter na sua vida. Então, faça esse alto-falante tocar a música do sucesso, a música da prosperidade, a música do autoconhecimento, do amor. Mas você vai dizer, filósofo, mas se eu estiver pensando o contrário, isso não vai acontecer. Isso é verdade. As mudanças às vezes começam com o pensamento, com os hábitos. No momento que você está pensando em sucesso, em prosperidade, em riquezas, talvez o seu corpo ainda não está transformado, você não produziu hormônios, reações químicas, seu corpo ainda está intoxicado. Então você vai ter hábitos e os hábitos vai mudando. Às vezes isso demora tempo, precisa de perseverança até o seu corpo entrar em conformidade com desejos e pensamento. Então, meus amigos e minhas amigas, o pensamento sozinho é apenas um evento que pode ser fraco. Precisamos de raízes fortes, que é o corpo. O corpo são raízes fortes. O corpo é o alto-falante, onde o universo vai escutar a música que toca no corpo, não é o pensamento. E se eu te disser que tudo que você reclama lá fora já mora aqui dentro há tempos, é o que mora aqui dentro, é o seu corpo que reflete. E isso é verdade, às vezes é difícil entender isso. Aqui está a chave, o seu limite de tolerância é o teto de atração. Isso é verdade, é o que você tolera, que você atrai. Se você é intolerante, um arrogante, crenças de escassez, isso é o seu teto. Não vai ter prosperidade, não vai ter amor, não vai ter um relacionamento.
dos sonhos que você deseja, isso é só fantasia. Isso é um imã fraco. Você não vai atrair nada, porque não atrai, mas o universo não reflete coisa fraca, é só coisa forte. Então, isso é um ruído. Agora, o pulo do gato, para já finalizar, estamos finalizando esse insight. Você atrai mais rápido aquilo que teme do que o que deseja. Isso é o mais forte, porque o que você teme é o medo, ele é mais forte do que o desejo. Então é isso que o universo vai refletir para você. Não adianta estribuchar, não adianta dizer que não, porque isso é uma lei, e a lei não importa o que você pensa sobre ela, ela simplesmente age. Só isso e nada mais. Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por ter ficado comigo aqui durante esse insight. Não atraia nada, porque você nunca atraiu nada. Mas você é o objeto real que vai projetar a sombra. E o universo vai ser o seu reflexo. Portanto, reflete amor, riqueza, prosperidade. Reflete coisas boas, emana coisas boas, que isso tudo vai acontecer na sua vida. Muito obrigado por ter ficado comigo durante esse insight.